Ele desabafou, ele falou, pô, mas você quer que eu faça o quê? Eu só tenho esses 3 jogadores pra essa posição. Na verdade, uma coisa que fez o Felipe Luiz ganhar ainda mais meu coração é que ele desceu a lenha nas bets. Eu já recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Galera, eu tô filipado de novo, hein? Eu tô empolgado de novo com o Felipe Luiz. Fiquei meio preocupado, admito, já falei aí inclusive em vídeos anteriores. Sei, tava meio assim, parecendo que o trabalho do Felipe Luiz estava regredindo. Não só pelos resultados, que perdeu contra o Central Córdoba, empatou contra o Inter, mas desde o final do Carioca ali, da semifinal e final, parecia que o trabalho já não estava mais tão bom. Agora, não só pelo 6-0, claro, o Flamengo facilitou o resultado, mas o Juventude muito fraco também. Foi muito fraco, pelo menos, nesse jogo contra o Flamengo. O que eu quero dizer é, o Felipe Luiz volta a achar um time, eu perguntei isso pra ele, você vai ver aqui, e ele desabafou. Ele falou, pô, mas você quer que eu faça o quê? Eu só tenho esses 3 jogadores pra essa posição, sendo que eu nem acho que é da mesma posição. E eu não vou fazer suspense aqui não. Mas primeiro, na verdade, uma coisa que fez o Felipe Luiz ganhar ainda mais meu coração, antenado, é que ele desceu a lenha nas bets, nas casas de aposta. E eu vou mostrar isso agora pra você. Eu fiz a pergunta também envolvendo o que ele falou, nessa resposta que foi a primeira dele. Ele preferiu não dizer, não falar mais nada. Ok. Mas você vai ver, passando rápido a minha reflexão quando eu for fazer a pergunta. Mas primeiro fique com essa parte fundamental dele descascando as casas de aposta. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Ah, Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema. Se alguém quer saber o que eu penso, tá? O Diego falou por mim ali.
Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. É isso aí, Filipinho, é isso aí. Pra começar, o que eu sempre falo aqui, negócio de cartão amarelo, de aposta individual, isso devia ser proibido e não foi, né? Na legislação aí que foi implementada, na regulamentação, isso não foi proibido. Já achamos errado, ok. Uma das coisas, inclusive, que estavam discutindo na CPI era se proibia ou não as casas de aposta de fazerem propaganda, fazerem publicidade. As casas de aposta hoje patrocinam times, campeonatos, influenciadores, jornalistas, tudo. Tudo que tem direito do mundo do futebol, as casas de aposta patrocinam. E não foi proibido. Continua legal. Aqui no Antenados na Jogada, a gente nunca aceitou casas de aposta. Enfim, muito feliz que o Felipe Luiz também pense dessa forma, que é realmente um mal. E tem se provado cada vez mais de todas as formas. Agora sim, vamos lá. Minha pergunta para o Felipe Luiz, ele falando de Gerson, Arrascaeta e Plata. Ele ainda perguntou, você quer que eu escale quem se eu não tiver esses três? Falando que só tem esses meias, será? Dá uma olhada aí. Oi, Felipe aqui, tudo bem? Parabéns pela grande vitória, David Sharp, do Antenados na Jogada. Aqui uma coincidência ou não, é que nessas partidas que o Flamengo ganhou, hoje, contra o Grêmio, contra o Vitória, o Flamengo jogou com dois meias, né, com o Gerson e com o Arrascaeta. Contra o Inter não jogou com nenhum dos dois, desde o começo, jogou com 4 atacantes, e contra o Córdoba jogou só com a Arrascaeta, se não me engano, de início. Só com a Arrascaeta. Plata jogou. Plata, que faz muitas funções. Mas até que ponto, eu já te perguntei isso outras vezes, né? Os dois jogando fazem toda a diferença, não só pela qualidade deles, mas pelo próprio sistema do time, né? Hoje eu vi o Arrascaeta, até como o Sérgio Lobo falou, próximo do gol, mas também ali muito pelo lado esquerdo e voltando o tempo todo para buscar a bola, para sair jogando com o time. Até que ponto isso faz diferença? E eu queria propor uma pergunta filosófica também sobre esse negócio de aposta, já que você falou muito bem, concordo completamente, se você puder responder, obviamente, porque partindo do princípio ainda que fosse verdade que o Bruno Henrique combinou, o que combinou com os parentes e tudo mais, o que isso de fato implica negativamente para o futebol, espetáculo e para os torcedores, no caso daquele jogo que o Flamengo acabou perdendo, foi no final, na prática, pelo menos na minha opinião, não implica nada de negativo para o esporte, para o jogo de manipulação de resultados especificamente, né? Sobre os meias, é muito fácil responder a tua pergunta, que você citou o Internacional, que eu joguei sem meias. Não joguei, eu não tinha meias. Ou seja, vocês falam, quem meias eu tenho no plantel? Arrasca, Gerson e Plata. São os 3 jogadores. Quem faz a meia? Luiz Araújo faz a meia. Matheus Gonçalves pode fazer a meia. E aí? Quem mais faz a meia? Então, eu joguei sem meia, sim. E quem eu coloco na meia? Né? Então, tem coisas que o treinador faz porque inventa, né, um ataque de treinador, que eu chamo. A gente acha que vai ganhar de uma forma, a gente inventa, bota 4 atacantes, e tem outras coisas que eu não tinha esses jogadores disponíveis para colocar na equipe, os 3, Gerson, Arrasca e Plata, e aí eu elaborei um plano de jogo onde eu achava que poderia dar resultado, e fizemos um jogo superior ao do Inter, finalizamos mais, tivemos mais chances e não vencemos, não importa, é futebol. O meu trabalho é esse, é achar soluções para a equipe dentro desse quebra-cabeças que eu tenho que montar e deixar o time mais fluido possível. Quando o time está com todos os jogadores disponíveis é mais fácil, quando tem lesões, quando tem jogadores nas seleções, claro que é mais difícil de montar esse quebra-cabeça, mas é meu trabalho e eu gosto, eu aproveito, eu desfruto. Sobre as apostas já foi respondido
a primeira pergunta. Ok? Antenado, vamos falando sobre isso mais pra frente, porque eu tenho até uns conteúdos pra publicar do Flamengo jogando sem o Arrascaeta, e agora que o Arrascaeta tá voando, pelo amor de Deus, hein? Arrascaeta fazendo gol toda hora, acertando cruzamento, né? Dando assistência em cruzamentos também, como foi nesse jogo contra o Juventude, um de escanteio, outro de uma falta. Muito bem de novo o Arrascaeta, voltando pra criar a jogada lá de trás, pra sair jogando com o time, como eu perguntei. E o Gerson sendo um bom coadjuvante, o Arrascaeta mais protagonista. O Arrascaeta é mais jogador do que o Gerson, a gente sabe disso. Mas precisa estar no prime da forma física primeiro para poder conseguir também render tecnicamente. A gente sabe disso também. Agora, Plata, meia. Plata foi centroavante. Plata é ponta direita, também é meia. Assim como o Luiz Araújo, para mim não tem esse perfil. Quero saber o que você acha. Você concorda com o Felipe Luiz? O Plata também é meia, como ele vê? Eu até falei, faz várias funções, né? Mas é isso, Antenado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu demais, aquele abraço, apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Tamo junto, hein? Furando bolhas e quebrando tabu. E somos Antenados na jogada aqui. Torcemos sem parar. Valeu, fui!